João capítulo 14, leremos do versículo 1 ao versículo 3. Diz assim a palavra de Deus: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Oremos. Santo Deus e eterno Pai, Deus Todo-Poderoso, te pedimos, ó Deus, por este momento de exposição da tua santa palavra. Ajuda-nos, ó Deus, a pormos em prática, Senhor Deus, tudo o que vai ser dito aqui esta noite. A mensagem, Senhor Deus, que o Senhor tem colocado para nós. Ó Deus Santo, usa teu servo mais uma vez para transmitir a tua palavra de forma fiel, pois a tua palavra, Santo Deus, tem o poder de transformar as nossas vidas, tem o poder de nos fortalecer. Ó Deus Santo, abençoa cada um dos que estão aqui presentes, ó Deus, para que possam, Senhor Deus, compreender a mensagem esta noite e possam vir juntamente comigo, Senhor Deus, a praticar, Senhor Deus, as verdades que o Senhor tem para nós esta noite. Obrigado, Deus, por este momento. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, todos nós passamos por momentos de aflições, momentos em que estamos abalados, emocionalmente falando. Todos nós passamos por situações difíceis. Todos nós enfrentamos abalos que muitas vezes nos deixam tão para baixo que às vezes a gente não tem forças para se levantar, muitas vezes a gente não tem forças para continuar. Agora, no início do mês, os irmãos sabem que houve aqui no nosso Brasil uma catástrofe que ceifou a vida de centenas de pessoas. Uma catástrofe tal que tem feito milhares de brasileiros chorarem, né, pelas perdas materiais, perdas de vidas humanas. E são momentos difíceis, principalmente para as pessoas que estão lá, neste momento, no Rio Grande do Sul. Momentos difíceis, muitas vezes, nos abalam. Na nossa vida, nós temos preocupações, nós enfrentamos dificuldades em vários campos da nossa vida, dificuldades econômicas, dificuldades na área da saúde, dificuldades emocionais. Muitas vezes a gente não sabe o que fazer diante dessas situações. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos hoje à noite algo que os discípulos de Jesus Cristo passaram, preocupações que os discípulos do nosso Senhor Jesus Cristo tiveram, angústias que os discípulos do nosso Senhor Jesus Cristo sofreram. Quando nós olhamos para o Evangelho de João, nós percebemos que o evangelista João, o apóstolo João, ele registra de forma escrita algumas informações que os demais autores dos outros evangelhos, conhecidos como evangelhos sinópticos, que são evangelhos parecidos, né, que é o Mateus, Marcos e Lucas, nós percebemos que João ele transmite algumas informações que nós não encontramos nos outros evangelhos. Nós sabemos que João ele escreveu este evangelho próximo ao final do primeiro século, já décadas depois dos outros 3 evangelhos terem sido escritos. E assim como os demais evangelhos, o evangelho de João ele também foi inspirado pelo Espírito Santo, e aquilo que nós encontramos nele
é palavra de Deus. Nós vemos aqui no capítulo 14, no versículo 1, a primeira frase da mensagem de hoje, que é a seguinte. Aqui Jesus falando aos seus discípulos, ele diz: não se turbe o vosso coração. O que é que ele está falando? Não se aflige ao vosso coração. Irmãos, por que Jesus está dizendo isso aos seus discípulos? É importante que nós entendamos que o contexto aqui desta passagem é o momento da última ceia. É o momento em que Jesus está sentado à mesa com os seus discípulos, né? Para ser mais específico, não era uma mesa como nós entendemos hoje, com cadeiras, né? Mas era uma espécie de mesa baixinha em que as pessoas se sentavam ao chão e ficavam ali ao redor daquela mesa. Nós sabemos que Jesus e os seus discípulos, aqueles 12 ao qual ele constituiu apóstolos, estavam ali celebrando a ceia, celebrando a Páscoa, estabelecida lá na lei mosaica no Antigo Testamento. E naquele momento ali, Jesus ele estabelece aquilo que nós chamamos hoje de a ceia do Senhor, que é quando compartilhamos do pão e do fruto da vide, em memória do corpo e do sangue de Jesus Cristo. E o Evangelho de João, ele nos traz muito mais diálogos que aconteceram ali naquele momento, aos quais nós não encontramos nos outros 3 evangelhos. Nós vemos Jesus conversando com os discípulos, conversando com os seus 12 apóstolos, coisas que a gente não vê nos outros 3. Uma dessas coisas é essa passagem bíblica que nós lemos já aqui no início, do versículo 1 ao 3 de João 14. E essa frase que ele diz: não se turbe o vosso coração. Eu convido os irmãos a usarem a mente de vocês para imaginarem a situação. Jesus ele está sentado à mesa com os discípulos, e eu convido vocês a se colocarem ali naquele momento junto com os discípulos, participando daquele diálogo. Eu fico imaginando se eu fosse um daqueles 12, sentado ali à mesa do Senhor, neste momento. E eu quero que os irmãos entendam o que é que estava acontecendo no coração dos discípulos, ou seja, no emocional daqueles servos do Senhor Jesus Cristo ali naquele momento. Por que é que Jesus Cristo está olhando para eles e dizendo: não se turbe o vosso coração? Quando nós olhamos aqui para o contexto da passagem, nós vemos que existem pelo menos 3 preocupações que estavam afligindo o coração dos discípulos. Existem 3 aflições que estavam atacando as emoções dos discípulos neste momento. A primeira delas é relacionada a uma traição. Os irmãos devem imaginar que a dor da traição é uma dor tremenda, né? Quem já foi traído alguma vez por alguém ao qual amava, sabe do peso dessa dor, do peso dessa aflição, do peso dessa preocupação. A traição é algo terrível, é algo que machuca, é algo que nos traz dor. E neste momento da ceia do Senhor, aqui sentado à mesa com seus discípulos, nós vemos Jesus dizer o seguinte no versículo 21 do capítulo 13. Vocês estão em João, capítulo 14, vocês vão olhar para o capítulo anterior, que é o capítulo 13, e vocês vão acompanhar comigo o que está escrito aí neste evangelho a partir do versículo 21. Veja só. Tendo Jesus dito isto, turbou-se em espírito e afirmou, dizendo: na verdade vos digo, que um de vós me há de trair. Então os discípulos olhavam uns para os outros, duvidando de quem ele falava. Ora,
um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. Vocês estão acompanhando comigo aí a leitura ou a passagem que eu passei está equivocada? Tá certo? Versículo 23. Ora, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. Então Simão Pedro fez sinal a este, para que perguntasse quem era aquele de quem ele falava. E inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, disse-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o bocado molhado. E molhando o bocado, o deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. E após o bocado, entrou nele Satanás. Disse-lhe, pois, Jesus: o que fazes? Faze-o depressa. E nenhum dos que estavam assentados à mesa compreendeu a que propósito lhe dissera isto, porque como Judas tinha a bolsa, pensavam alguns que Jesus lhe tinha dito: compra o que nos é necessário para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. E tendo ele tomado o bocado, saiu logo, e era já noite. Naquele momento da ceia, naquele momento especial de celebração da Páscoa, havia um sentimento de tristeza no meio dos discípulos. Jesus disse a eles: um de vocês, um dos 12 que está aqui comigo sentado a esta mesa, que caminhou comigo durante 3 anos de ministério, um dos 12, um de vocês que comeu na minha mesa, que dormiu comigo em locais difíceis, que viajou comigo por longas distâncias pregando o evangelho, um de vocês vai me trair. E nós percebemos que aqui os discípulos, eles ficaram confusos, porque eles olharam um para os outros e pensaram: quem é? Os outros evangelhos registram que alguns dos discípulos chegaram a dizer assim: Senhor, serei eu que irei traí-lo? Aqui no registro de João, nós vemos que Pedro, sempre Pedro, né, o mais avançado, né, o mais que gosta de falar primeiro, né, ele percebeu que João, aquele discípulo a quem Jesus amava, estava próximo de Jesus, sentado aqui, escorado em Jesus. E Pedro fez sinal: pergunta para ele quem é. E João foi e perguntou: Senhor, quem é? E Jesus deu um sinal a João: olha, a quem eu der o bocado molhado, aquele pão que ele iria molhar ali, a quem eu der esse pão molhado, é aquele que vai me trair. E aí, Jesus pegou o pão, molhou lá e entregou a Judas Iscariotes. Pela passagem aqui, nós percebemos que os demais discípulos, eles não estavam entendendo bem o que estava acontecendo. E Jesus disse para ele: vai, faz o que tu tem que fazer. E os outros discípulos ficaram pensando: talvez Jesus tenha mandado ele comprar mais algum mantimento para a festa, né? Eles estavam em período de festa, que era Páscoa. Ou talvez Jesus estivesse mandando ele dar dinheiro aos pobres, porque Judas Iscariotes, ele era o tesoureiro, né, do grupo lá dos apóstolos. Era ele que era o encarregado de levar a bolsa com o dinheiro. João fala sobre isso 2 vezes no seu evangelho. Em um momento em que aquela mulher derramou sobre Jesus, para limpar ali os pés de Jesus, um líquido precioso, Judas diz: não faça isso, nós podemos vender isso e dar aos pobres. E João resiste. Ele não falou isso porque ele estava preocupado com os pobres, ele falou isso porque ele queria o dinheiro. E ele era ladrão já desde o início. Então perceba que Judas, ele era o responsável por carregar a bolsa do dinheiro. Irmãos, isso significa que dentro do grupo dos 12, Judas era uma pessoa de confiança. Irmãos, nós temos um grupo pequeno aqui. Quando nós começarmos a ter arrecadação de oferta e de dízimos, e precisarmos escolher uma pessoa
ou duas para estarem responsáveis pela guarda desse dinheiro ou pela administração desse dinheiro, é óbvio que nós escolheremos quem? Pessoas de confiança. Judas era uma pessoa de confiança, mas Judas era um traidor. Nós sabemos, para nós hoje é fácil, nós sabemos o que aconteceu. Nós sabemos que Judas traiu ao Senhor. Mas vocês se imaginam no lugar dos discípulos. Vocês não sabem bem o que é que vai acontecer. Vocês estão ali sentados à mesa com o Senhor e Jesus diz: um de vocês vai me trair. Mas, além da dor da traição, que estava ali no coração daqueles que estavam ali à mesa, há também a dor da certeza da morte. Além deles saberem que Judas iria trair Jesus, tinha uma coisa também eles sabiam. Irmãos, acompanhem comigo a leitura do versículo 31, do capítulo 13. Capítulo 13, versículo 31. Olha o que é que diz aí. Tendo ele, pois, saído, o Judas saiu, disse Jesus: agora é glorificado o Filho do Homem, e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e logo o há de glorificar. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Vós me buscareis, mas como tenho dito aos judeus, para onde eu vou, não podeis vós ir. E eu vos digo também agora. Irmãos, naquele momento da ceia, naquele momento em que eles estavam sentados, Jesus ele começa a falar palavras de despedida. Ele está dizendo aos seus discípulos: olha, eu já vou. E para onde eu vou, vocês não podem ir agora. Eu gostaria que os irmãos abrissem comigo, por favor, o que está lá em Mateus capítulo 17. Abram comigo, Mateus capítulo 17, versículo 22. Deixa marcado aí em João. Olha o que é que Jesus já havia dito aos seus discípulos. Mateus capítulo 17, versículo 22, tá? Gente, isso aqui Jesus falou para os discípulos várias vezes e em vários momentos, tá? Olha o que é que Jesus diz aqui para os discípulos. Ora, achando-se eles na Galileia, disse-lhe Jesus: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e matá-lo-ão, e ao terceiro dia ressuscitará. E aí o que foi que aconteceu com aqueles que estavam ouvindo essa mensagem? Eles se entristeceram muito, como diz aí o final do versículo 23. E eles se entristeceram muitos. Era um assunto que doía no coração dos discípulos. Jesus chegou para eles e disse assim: eu morrerei. Nós vamos para Jerusalém mais uma vez, e quando eu chegar lá, as autoridades, eu serei entregue na mão das autoridades, e eles me torturarão, e eles me matarão. E ao terceiro dia eu ressuscitarei. Gente, isso doía demais no coração dos discípulos. Talvez vocês não tenham ideia do que isso significa. Imagina que vocês conhecem uma pessoa e vocês amam essa pessoa, amam demais. Pode ser um parente, um amigo, uma amiga, uma esposa, um filho, um pai, uma mãe. E essa pessoa chega para você e diz assim: olha, eu fui no médico, eu fiz um exame, e o médico ele me deu 1 mês de vida. Isso dói. Isso dói muito. E olha que a palavra do médico nunca é a palavra final.
Porque ele é um homem, ele pode errar. Acontece muitas vezes de o médico dá 1 mês de vida à pessoa e quando vai ver a pessoa vive 10 anos, 20 anos. Tá certo? Nós estamos falando aqui de Jesus Cristo, o Filho de Deus, aquele que não mente, aquele que não erra. Ele chega para os seus discípulos e diz assim: eu serei entregue na mão dos homens e eles me matarão. Como que vocês devem achar que isso chegou ao coração dos discípulos? Como diz o texto, eles se entristeceram muito. Aquilo doía no coração deles. Várias vezes, antes de chegar à sua última viagem a Jerusalém, Jesus disse isso aos discípulos: eu vou a Jerusalém pela última vez, eu vou morrer em Jerusalém. Os discípulos, eles tinham ciência disso. Talvez eles não conhecessem a profundidade do que isso significava, mas eles sabiam que aquele que estava ali na frente deles, ele iria morrer. Aquele que é todo-poderoso, que curou os cegos, que fez os aleijados andarem, que andou sobre as águas. Aquele a qual os discípulos abandonaram tudo para seguir a ele. Abandonaram parentes, abandonaram esposas, abandonaram filhos, abandonaram empresas. E estavam ali seguindo a Jesus Cristo, cientes das profecias do Antigo Testamento, que o Messias iria reinar sobre Israel. E aí Jesus diz para eles: olha, ainda não é o momento. Primeiro eu sofrerei, primeiro eu morrerei. Como é que vocês acham que os discípulos estavam? Ali sentados àquela mesa, participando daquela ceia. Era um momento de tristeza, meus irmãos. Sabendo da morte de Jesus Cristo e sabendo que um dos 12 iria trair ao Senhor. Mas, para acabar de completar aquela tristeza, ainda havia uma dor a mais. Além da dor da traição, além da dor da morte, havia também a dor da negação. Sabe aquela dor daquela pessoa a qual você conhece, ao qual você compartilhou dificuldades, ao qual você viveu durante muito tempo. E aí você chega em um determinado momento, a pessoa diz assim: eu nem te conheço. Olhem comigo aí o que está no capítulo 13 de João. Leremos agora a partir do versículo 36. João capítulo 13, leremos agora a partir do versículo 36. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Jesus lhes respondeu: para onde eu vou, não podeis agora seguir-me, mas depois me seguirás. Disse-lhe Pedro: Senhor, porque não posso seguir-te agora? Por ti darei a minha vida. Respondeu-lhe Jesus: tu darás a tua vida por mim? Na verdade te digo, que não cantará o galo, enquanto não me tiveres negado 3 vezes. Irmãos, todos os pesquisadores das Escrituras, os estudiosos, os biblicistas, aqueles que estudam a igreja primitiva, aqueles que estudam a igreja do período do Novo Testamento, eles concordam numa coisa. Dos 12 apóstolos, Pedro era um que exercia uma presença de liderança. Olhe, veja bem o que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo que Pedro foi o primeiro papa, como alega a Igreja Católica. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que é um fato bíblico que Pedro, ele era, dentre aqueles 12, alguém que se destacava. Em Mateus capítulo 16, por exemplo, quando Jesus chega para os discípulos e pergunta assim: quem as pessoas dizem que eu sou? Aí os discípulos dizem: olha, alguns dizem que o Senhor é João Batista que ressuscitou, alguns dizem que o Senhor é o profeta prometido, alguns dizem, aí vão dizer o que é que eles falam de Jesus. Aí depois Jesus olha para eles e diz assim: e vocês? Quem dizem vocês, quem vocês acham que eu sou?
O que é que vocês dizem? Vocês aqui, os 12 discípulos, o que é que vocês dizem? E aí os discípulos responderam. Mas adivinha quem foi que falou pelos discípulos? Pedro. Pedro foi e disse: Senhor, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Em outro momento muito importante, depois já da morte e ressurreição de Jesus Cristo, nós vemos os apóstolos e outros cristãos ali reunidos, lá, nós até vimos na pregação passada, né, onde é que eles se reuniam, né, na pregação retrasada, não foi? Eles se reuniam na casa de Maria, mãe de Marcos, lembra? E ali eles reunidos ali naquele local, aí Pedro se levanta e diz: ó, nós temos que escolher mais um, porque nós somos 12 e agora nós só temos 11. Lembra? Pedro se levanta ali e mais uma vez toma a frente e vai lá. Mais na frente, lá em Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo desce e enche os servos de Deus ali, de virtude, de poder, e eles começam a falar noutras línguas, noutros idiomas, e aí as pessoas se reúnem para ver o que é que está acontecendo. E aí, quando as pessoas estão reunidas perguntando o que é que estava acontecendo, adivinha quem é que começa a pregar? Pedro. Os outros todos se calam e Pedro começa a pregar. Então, nós sabemos pelas Escrituras que havia um certo destaque ali em Pedro. Tá? Não é que Pedro mandava nos demais, não é isso. Mas se dos 12 nós fôssemos escolher alguém que seria uma liderança entre eles, porque nós sabemos que a liderança deles era Jesus, não era Pedro. Tá? Mas dos 12, se nós formos escolher ali dos 12, alguém que era alguém mais proeminente, seria Pedro. Agora você imagina na cabeça dos discípulos. Vocês estão sentados ali à mesa com o Senhor. Vocês já sabem que o Senhor irá morrer logo, logo. Está esperando o momento. Você agora já sabe que haverá um traidor do meio dos 12. Já foi outra facada no coração deles. E agora eles estão vendo que Jesus está dizendo que Pedro, aquele que se destaca no meio deles, iria negar Jesus 3 vezes. Que dor no coração desses servos de Deus. Imagina só. Se eu tivesse lá sentado à mesa com o Senhor, eu pensaria assim: ora, se Pedro, que é aquele que se destaca entre nós, vai negar Jesus 3 vezes, que dirá eu? Eu ficaria atribulado, o meu coração ficaria turbado. E isso é que é interessante a gente entender aqui nessa passagem. O coração dos discípulos está magoado, está machucado com essas mensagens, com essas verdades. Mas aí chega o versículo 1 do capítulo 14, em que Jesus diz o seguinte: não se turbe o vosso coração. Jesus sabia o que estava no coração deles, da dor que eles estavam sentindo, e Jesus chega e diz: não se turbe o vosso coração. E aí ele dá a solução, ele diz o seguinte: credes em Deus, crede também em mim. Irmãos, a solução para um coração aflito, a solução para as preocupações, a solução para uma dor na alma, é uma coisa chamada fé. Fé. E não é fé na fé. Muitos pregadores estão por aí pregando uma fé na fé. A fé bíblica não é uma fé na fé. A fé bíblica é uma fé em Deus. A fé bíblica é uma fé em Jesus. Nós cremos em alguém. Ok? Nós cremos em uma pessoa. Jesus Cristo é um ser pessoal. Deus Pai é um ser pessoal. Nós cremos em alguém. Quando a Bíblia diz para termos fé, é fé em alguém. Não é fé na fé. Gente, fé na fé é apenas o que o pessoal chama de pensamento positivo. Isso é coisa que engana o coração dos tolos. Porque eles acreditam que se eles pensarem de forma positiva, se eles disserem que as coisas vai dar certo, eles acreditam que isso vai acontecer. Gente, isso é crença que vem da área da feitiçaria, da magia, da bruxaria.
Não é nisso que os cristãos acreditam. Os cristãos, eles creem em Deus. Os cristãos, eles creem em Jesus. Certa vez um colega de trabalho chegou para mim e perguntou se eu não tinha fé. E eu disse, eu tenho muita fé. Aí ele disse, e por que é que você está preocupado com essa situação aqui? Aí eu olhei para ele e disse, eu tenho fé em Deus. Eu tenho fé em Jesus. Se Jesus chegar para mim e dizer assim, ó, isso aqui vai dar certo, então eu estou tranquilo. A minha fé é nele. A minha fé é no que ele me diz. A minha fé é no que está aqui escrito neste livro sagrado. Porque essa aqui é a palavra de Deus. É a palavra de Jesus que está aqui registrado por meio do Espírito Santo. A fé que é o remédio para a nossa alma é a fé em Deus. Jesus, ele não disse assim não, ó. Não se turbe o vosso coração. Tenha fé. Foi só isso que ele disse? Ele disse, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Devemos crer em Deus Pai, devemos crer em nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa fé nele é o que alivia a dor do nosso coração. A nossa fé nele é o que nos mantém de pé. É doloroso a vida que neste mundo é. Nós lemos aqui no capítulo 13, eu não sei se os irmãos perceberam. O próprio Senhor Jesus Cristo estava triste com este momento. Nos evangelhos de Lucas e Mateus, nós vamos ver que quando eles saem ali daquele momento, eles vão para o Getsemane. E lá no Getsemane, Jesus, ele chora. Ele ora e ele chora. E a palavra de Deus vai dizer que ele estava muito triste naquele momento. Que a sua alma estava aflita. Mas sabe o que é que dá forças ao Senhor Jesus Cristo para ele passar por aquele momento? Isso ele nos ensinando a passar pelos momentos difíceis. É o quê? Senhor, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Ele está nos ensinando o quê? A confiarmos em Deus. Eu não sei quantos dos irmãos estão percebendo o que é que está acontecendo na igreja moderna. A igreja moderna, ela tenta encher os salões de pessoas. E para isso, o que é que eles fazem? Eles dizem assim, Senhor, eu não vou fazer como o Senhor quer não, eu vou fazer como eu sei que vai dar certo. Aí eles fazem o culto da forma como eles querem fazer. Eles aceitam como membros da igreja a qualquer um que eles querem aceitar. E assim a igreja fica cheia. E quando você vai olhar, analisando aquela igreja com base nas escrituras sagradas, você vai perceber que aquilo ali nem igreja é. É um ajuntamento de pessoas, mas não é a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, ela é formada por pessoas que se arrependeram dos seus pecados e que creem em Jesus Cristo. Não são pessoas que fazem as coisas como elas querem, não. São pessoas que fazem as coisas conforme o Senhor quer que elas façam. Isso é fé, é confiar em Deus. Credes em Deus, crede também em Jesus Cristo. Além da fé, para consolar o coração dos discípulos, o Senhor Jesus, ele ainda faz uma promessa. E nós vemos essa promessa no versículo 2 e o versículo 3 de João 14. Vejam comigo aí, João 14, versículo 2 e o versículo 3, diz assim, ó. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Jesus disse para eles, olha, eu sei que vocês estão com o coração aflito, mas tenham fé, creiam no Pai, creiam no Filho, e não se preocupe, eu tenho uma promessa aqui para vocês. E ele vai dar essa promessa. Gente, o que Jesus faz aqui
É um contrato de noivado. É assim que era feito um noivado, um casamento judaico. Um jovem e uma jovem, um homem e uma mulher, eles iam diante da sua comunidade, diante da liderança da sua comunidade, muitas vezes uma liderança religiosa, e ali eles firmavam um pacto, ali eles firmavam uma aliança. E ali, aquele líder daquela comunidade, ele dizia, olha, a partir de hoje, esta jovem, esta mulher, e este jovem, este homem aqui, eles são, este é o marido dela e esta é a esposa dele. E como é que funcionava? Eles já iam para casa? Não, não era assim no casamento judaico. Eles firmavam um contrato, um compromisso. Aquela jovem, ela voltava para a casa dela, e aquele jovem, ele ia para a casa do pai dele, a casa da família dele. E o que é que ele fazia? Ele iria trabalhar para construir a sua casa, para, quando a sua casa estivesse pronta, ele iria, junto com a comitiva lá da sua família, até a casa daquela jovem, a qual já era considerada esposa dele, mas o casamento ainda não tinha sido consumado. Lembra do caso de José e Maria? José e Maria, eles são tratados como marido e mulher, mesmo antes do casamento ter sido consumado. Era nessa situação que eles estavam quando ela concebeu pelo Espírito Santo. E aí ele vai até onde aquela jovem mora, e aquela jovem sai da casa do pai dela e vem ao encontro do seu marido. E aí juntos eles vão para a casa ao qual ele preparou, e lá havia a festa de casamento. Havia as bodas de casamento. E nessas bodas de casamento, o casamento era consumado. Ok? E aí, pronto, são marido e mulher. Certo? Irmãos, é assim que funciona o casamento judaico. Um casamento judaico tradicional. E aqui, nós vemos que Jesus, ele faz isso com eles. Ele chega para eles e diz assim, olha, na casa de meu pai há muitas moradas. E ele ainda diz assim, ó, se não fosse assim, eu vos teria dito. Se não tivesse lá canto para nós, eu dizia para você que não tinha canto para nós lá. Mas a propriedade do meu pai é muito grande. Lá eu posso fazer morada para nós. E aí ele diz, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Irmãos, que promessa maravilhosa. Que promessa maravilhosa. Nós, como igreja, nós temos um noivo, que é Jesus Cristo. E esse noivo vai vir nos buscar. Ele vai vir nos levar. E ele vai nos levar para onde? Para a casa do Pai. Isso é muito importante que os irmãos entendam isso daqui. O que é a casa do Pai? Que muita gente faz confusão, porque, irmãos, todos nós temos sistemas para entender as coisas, certo? E por conta desses sistemas, se nós não formos humildes e olharmos para a Bíblia e ver o que é que a Bíblia está dizendo, muitas vezes nós nos enganamos. A Bíblia está dizendo algo e a gente não quer ver. Por que não? Porque não se encaixa aqui com o sistema da minha denominação, não se encaixa aqui com esse sistema e tal, não sei o quê. Vamos olhar para a Bíblia, que Jesus já está fazendo uma promessa. E essa promessa, ele está prometendo nos levar para a casa do Pai. E onde é a casa do Pai? De acordo com segundo livro de Crônicas, capítulo 6, versículo 21. Eu gostaria que os irmãos abrissem comigo, por favor. Segundo livro de Crônicas, capítulo 6, versículo 21. Está lá no Antigo Testamento, tá? Segundo livro de Crônicas, capítulo 6, versículo 21. É depois dos livros de Reis, tá bom?
Olha o que é que diz lá. Segundo livro de Crônicas, capítulo 6, versículo 21. Aqui uma oração a Deus, e ele diz assim: ouve, pois, as súplicas do teu servo e do teu povo Israel, que fizerem neste lugar, e ouve tu do lugar da tua habitação. E onde é esse lugar da tua habitação? Desde os céus. Ouve, pois, e perdoa. A habitação de Deus é nos céus. Ah, irmão, mas eu aprendi que Deus, ele é onipresente. Então ele habita em todo lugar. Sim, é verdade. Deus, ele é onipresente e ele está em todo lugar ao mesmo tempo. Tá? O mundo não suporta a grandeza de Deus. Mas o que o texto está dizendo aqui é que existe uma morada específica para ele. Essa morada é nos céus. Eu trabalho 6 dias por semana. E eu passo muito tempo do meu cotidiano no meu trabalho. Então, se você me procurar no horário que for o meu horário de trabalho, vocês não vão me achar aqui em casa, né? Vocês vão me achar lá no trabalho. Mas mesmo lá no trabalho, se você me perguntar assim, onde é que tu mora? Eu vou dizer aonde? Eu moro aqui é minha casa, aqui, ó. Onde nós nos reunimos aqui para cultuar a Deus, nós nos reunimos aqui em casa. Eu estou falando assim porque eu estou gravando, e muitas pessoas podem não entender, podem entender que eu estou falando que eu moro no trabalho, né? Eu moro aqui em casa. O trabalho é só o trabalho, certo? O que o texto está dizendo aqui é isso. Só que guardadas as devidas proporções aqui, né? Obviamente. Deus, ele é onipresente, ele está em todo canto ao mesmo tempo. Mas ele tem a casa dele, ele tem a morada dele lá nos céus. A Bíblia fala isso. Como nós vemos aqui. Uma passagem bíblica muito conhecida, que é a passagem que Jesus Cristo ele nos ensina a orar. A oração do Pai Nosso, ela já começa assim, ó. Pai Nosso, que estás aonde? Nos céus. Irmãos, lá em Efésios, capítulo 1, versículo 20, nós lemos o seguinte: que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e pondo-o à sua direita nos céus. Irmãos, hoje Jesus, depois que ele foi ressuscitado, depois que ele ressuscitou, ele foi levado, lembra que eles estavam lá com os discípulos, lá em Atos capítulo 1, ele subiu ao céu, ele foi elevado às alturas, e ele foi recebido por Deus lá no céu, lá no paraíso. Hoje o Senhor Jesus Cristo, ele está à direita de Deus, aonde? Nos céus. Irmãos, não é difícil de entender isso daqui. Só não entende quem não quer ver o que o texto está dizendo. Jesus, ele diz, na casa de meu pai há muitas moradas. Eu vou preparar-vos um lugar. Onde é que Jesus está hoje? À direita do Senhor lá nos céus. Onde é que Jesus está preparando as moradas? É nos céus, meus irmãos. Deus está preparando para nós lá as nossas moradas. É no céu. Não é difícil de entender isso. E a promessa, quando ele diz, e virei outra vez, e vos levarei, ele vai nos levar para onde? Não é difícil. Muita gente diz assim, não, isso é só figurado. Muita gente diz assim, não, não é bem assim, porque quando Jesus vier, ele vai reinar aqui na terra. E sim, quando Jesus vier para julgar as nações, ele vai reinar aqui na terra. E nós reinaremos com ele aqui na terra. Mas aqui em João, capítulo 14, ele está fazendo outra promessa, que não é uma promessa de julgamento. Ele está dizendo que virá buscar-nos para onde? Para estarmos com ele nos céus.
Abram comigo, por favor, Filipenses, capítulo 3, versículo 20. Filipenses, capítulo 3, versículo 20. Diz assim a palavra de Deus. Aqui é o apóstolo Paulo falando, tá? Filipenses, capítulo 3, versículo 20. Olha só o que é que o apóstolo Paulo fala. Mas a nossa cidade está aonde? Nos céus. De onde, olha só, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Irmãos, o apóstolo Paulo está aguardando a vinda do Senhor para irmos para onde? Para cidades que estão onde? Nos céus. Nós sabemos, de acordo com 1 Coríntios capítulo 15, de 1 Tessalonicenses capítulo 4, que quando Jesus vier para buscar a sua igreja, ele vai fazer isso aqui, ó, transformar esse corpo corruptível em um corpo incorruptível. Esse corpo abatido em um corpo glorioso. Ele vai fazer essa transformação. Gente, tecnicamente falando, esse evento em que Cristo virá buscar a sua igreja, ele é chamado de arrebatamento da igreja. Tá? Prestem bem atenção. Tecnicamente falando, este evento em que Cristo virá buscar a sua igreja, ele é chamado de arrebatamento da igreja. Existem 3 coisas que vão acontecer nesse arrebatamento. Tá? De acordo com 1 Tessalonicenses capítulo 4. Vocês abram lá, por favor, 1 Tessalonicenses capítulo 4. E vamos aqui bem rapidinho, tem algumas coisas que eu quero falar com os irmãos. 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do versículo 16, diz assim: ó, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo Jesus ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, o apóstolo Paulo ele estava enfrentando um problema que a igreja de Tessalônica estava passando. Alguns irmãos haviam sido mortos pela perseguição, outros morreram de causas naturais, mas os irmãos da igreja de Tessalônica eles estavam preocupados com esses irmãos que morreram. Eles estavam pensando, olha, Jesus vai vir nos buscar e eles vão perder a viagem, porque eles morreram. Mas aí Paulo explica para eles, não é assim. Quando Jesus vier nos buscar, nós que ficarmos vivos seremos arrebatados. Mas aqueles que morreram, eles ressuscitarão primeiro. Vai haver uma ressurreição. É isso que fala lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 51 ao 52, que diz assim, ó: eis aqui vos digo um mistério, na verdade, nem todos dormiremos. Aqui ele está usando o eufemismo para falar sobre a morte, né? Está falando que nem todos morreremos, né? Mas todos seremos transformados no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 51 ao 52. Então nós temos aqui nessa passagem outra coisa que vai acontecer. Primeira coisa que vai acontecer, que nós devemos ter em mente na vinda de Cristo para buscar a sua igreja: a ressurreição dos que morreram em Cristo, certo? A segunda coisa que a gente tem que ter em mente sobre a vinda de Cristo para buscar a sua igreja: a transformação de todos os crentes. Tanto aqueles que morreram em Cristo Jesus, eles ressuscitarão em um corpo glorificado, como também aqueles que vão ser arrebatados, eles também serão transformados e para poder entrar no céu
com o Senhor, né? Se vocês querem saber mais a respeito disso, leiam 1 Coríntios capítulo 15, em que o apóstolo Paulo ele vai tratar dessa questão, que essa carne nossa natural, ela não pode entrar nos céus, por conta que ela é corruptível, mas nós receberemos um corpo incorruptível. Nós seremos transformados de tal forma que estaremos com o Senhor lá no céu. Ainda sobre essa transformação, nós vemos em 1 João, capítulo 3, versículo 2. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 2, ele diz assim, ó: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Olha só o que é que ele diz. Ainda, nós já somos filhos de Deus, mas ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. Então, na manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo para vir buscar a sua igreja, nós seremos transformados e receberemos um corpo semelhante ao corpo de Cristo. É por isso que o apóstolo Paulo diz que ele é a primícia dos que dormem. Cristo Jesus, ele já ressuscitou com este corpo glorificado. Ele está sentado à direita de Deus lá nos céus com um corpo ressuscitado e glorificado. E nós um dia estaremos com ele lá com esses corpos glorificados também. Então, 3 coisas aqui que foram ditas, eu vou tentar resumir bem rápido. Sobre o arrebatamento da igreja. Jesus ele vai vir buscar a sua igreja, assim como o noivo vai pegar a sua noiva. E ele levará para onde? Para o céu. Isso é uma coisa importante. No arrebatamento da igreja, a igreja vai para onde? Para o céu. Segunda coisa, no arrebatamento da igreja haverá também uma ressurreição daqueles crentes que já morreram em Cristo Jesus. E a terceira coisa é que também haverá uma transformação de todos os corpos, de todos os membros da igreja no momento da sua vinda para buscar a sua igreja. E, irmãos, os irmãos percebem que eu não estou tratando aqui de brigas teológicas ou posições teológicas. Os irmãos sabem muito bem qual é a minha posição, se o arrebatamento é pré-tribulacional, mesotribulacional, pós-tribulacional, se o arrebatamento é parcial, se o arrebatamento é pré-ira. Os irmãos sabem qual é a minha posição. Todos sabem que eu sou pré-tribulacionista. Mas eu não estou falando aqui sobre pré-tribulacionismo. Eu estou falando aqui o que está escrito nas Escrituras. Jesus vai vir buscar a sua igreja para estar com ele nos céus. Essa é a promessa do Senhor. Mas qual é a nossa responsabilidade diante disso? Nós vivemos aqui neste mundo, nós passamos por aflições aqui neste mundo, como o Senhor Jesus Cristo nos disse, né? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Os discípulos estavam com o coração aflito naquele momento, com o coração turbado, com a emoção abalada. Nós passamos por isso. Mas nós temos responsabilidades até que o Senhor venha. Algumas coisas nós devemos observar até que o Senhor Jesus Cristo venha nos buscar. Uma das coisas é que a gente tem que ser paciente. A vinda de Cristo pode ser a qualquer momento. A vinda de Cristo para buscar a sua igreja pode ser a qualquer momento. Mas nós devemos ser pacientes. A carta de Tiago, capítulo 5, versículo 8, ele diz assim, ó: sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Ora, irmão, se já estava próxima no primeiro século, imagine para nós, né? Então seja paciente. Mesmo na dor que você está sentindo, nas dificuldades que você está sentindo, não entregue os pontos. Não desista. Está difícil no seu casamento? Não desista do seu casamento. Não desista dos seus filhos. Não desista de ser fiel a Deus. Continue firme, porque cedo o Senhor vem. Cedo o Senhor virá. Seja paciente. Como nós já lemos aqui em Filipenses, capítulo 3, versículo 20,
nós devemos viver aqui neste mundo olhando para as coisas do alto. A nossa cidade não é aqui desta terra. A partir do momento em que você rejeitou esse mundo e você passou a crer em Jesus Cristo, você não é mais aqui deste mundo. Você pertence ao mundo de lá. Você pertence à cidade celeste. Então, viva a sua vida pensando lá, pensando no céu. Não construa riquezas aqui na terra, onde a traça vem e consome, onde a ferrugem vem e consome, onde o ladrão vem e rouba. Não pense só nas coisas aqui desta terra, não. Irmãos, o que a gente constrói aqui, fica aqui. Quando o Senhor vier nos buscar, Ele não vai vir buscar o seu carro, não. Ele não vai vir buscar a sua moto, não. Ele não vai vir buscar a sua casa, não. Ele vai vir buscar a você. Então, invista nas coisas do céu. Viva pensando no céu. Todas as decisões que você vai fazer, tome a decisão olhando para o alto. Olhando para o alto. Como diz Mateus capítulo 6, versículo 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Todas estas coisas que ele fala, são as coisas, as nossas necessidades diárias. O alimento, o vestimento, tá? Outra coisa que devemos fazer, de acordo com 1 João capítulo 3, versículo 2 ao 3. Ele diz, né, como eu já li para os irmãos, amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a eles, porque assim como é, o veremos. Aí o versículo 3, olha o que é que ele diz. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Então, se nós temos essa esperança de esperar o Senhor Jesus Cristo vir nos buscar, que sejamos santos, que purifiquemos as nossas vidas, não nos entregamos à concupiscência da carne, que possamos viver de forma pura, longe do pecado, longe das coisas que desagradam a Deus. Se você tem essa esperança, purifique-se a si mesmo, assim como ele é puro. Lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58, o apóstolo Paulo vai dizer assim, ó, portanto, meus amados irmãos, sede firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. E ele fala isso logo após dele falar da transformação e da ressurreição. Então ele termina dizendo, sede firmes, constantes e abundantes na obra do Senhor. Que possamos, irmãos, ter isso em nossas mentes. Quando nós cremos no arrebatamento da igreja, nós não cremos que você vai de qualquer jeito, não. Você só vai se você for um cristão verdadeiro. Você só vai se você for verdadeiramente um filho de Deus. Todos os filhos de Deus irão. Todos os filhos de Deus convertidos ao Senhor Jesus Cristo até o momento do arrebatamento, aqueles que pertencem à igreja de Jesus Cristo, esses subirão. A questão é, você é cristão? Você é um crente? Você já se arrependeu dos seus pecados e creu em Jesus Cristo? Você vive de acordo com os mandamentos do Senhor, amando a Deus e amando ao próximo? Analise a sua vida. Purifique-se a si mesmo. E saiba que Ele é fiel, Ele é justo. A promessa que Ele fez, Ele vai cumprir. A promessa que o Senhor fez, Ele vai cumprir. Ele prometeu aos seus discípulos, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito. Vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, vós estejais também. Então saibam, meus irmãos, que um dia nós estaremos com o Senhor Jesus Cristo. Nós estaremos com o Senhor lá no céu, adorando a Deus, junto com os anjos. E no dia que o Senhor voltar para julgar este mundo,
nós voltaremos junto com ele e reinaremos com ele, como diz o livro de Apocalipse, capítulo 20, 21 e 22. Nós reinaremos com ele eternamente, porque a promessa diz não que nós estaremos para sempre no céu, a promessa diz que nós estaremos para sempre com o Senhor. Inicialmente é no céu, ele está preparando moradas no céu, nós iremos com ele para o céu, mas nós sabemos pelas Escrituras que ele vai voltar aqui a esta terra. Há promessas a serem cumpridas com a nação de Israel, há promessas a serem cumpridas com as nações gentílicas, há promessas a serem cumpridas com aqueles que negaram ao Senhor Jesus Cristo. Ira de Deus é prometida sobre este mundo. Terríveis catástrofes, julgamentos da parte de Deus estão prometidas sobre este mundo. E todas elas irão se cumprir, conforme está escrito. Mas nós não somos como os demais que não temos esperança. É assim que o apóstolo Paulo fala lá nas suas cartas. Nós não somos como os demais que não temos esperança. Nós temos esperança em Cristo Jesus. E nós esperamos ele vir para nos buscar, para estarmos com ele eternamente. Santo Deus e eterno Pai, te agradecemos, ó Senhor, pela salvação que o Senhor nos concede por meio do teu Filho Jesus Cristo. Deus, ajuda-nos a estar aguardando ansiosamente pela vinda do Senhor. Nós precisamos de Ti, ó Deus. Muitas vezes passamos por situações aqui neste mundo em que pensamos em desistir, pensamos em jogar a toalha e não querer mais. Mas, ó Deus, nós lembramos que há uma promessa. Nós lembramos que o Senhor vem nos buscar. E nós nos seguramos firmemente no Senhor. Nós nos agarramos a Ti, aguardando a Tua vinda para nos levar, Senhor Deus, para estar com o Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, obrigado, Senhor, pelas Tuas promessas. E nós sabemos que o Senhor é fiel. Mesmo nós sendo infiéis, pecadores, imundos, o Senhor continua sendo fiel. O Senhor continua sendo santo. Ó Deus, nós te louvamos por quem Tu és, porque Tu és o Deus Todo-Poderoso, onipresente, onisciente. Ó Deus, e nós sabemos que o Senhor é um Deus zeloso, que zela sobre a Sua palavra, que zela por Suas promessas. E nós sabemos, conhecemos a Ti e sabemos que o Senhor irá cumprir com todas as profecias que o Senhor realizou nas Escrituras e que o Senhor irá cumprir com mais esta profecia da Tua vinda para nos buscar, para estarmos contigo. Ó Deus, nós Te louvamos por isso e nós Te adoramos. Maranata, vem, Senhor Jesus. Amém.